O cenário geopolítico está mais tenso do que nunca, e cada movimento estratégico revela muito sobre as intenções das grandes potências. Moscou não esconde suas ambições, exige não apenas o controle de Odessa, mas também domínio absoluto sobre o acesso ao Mar Negro, como deixou claro em declarações oficiais que ecoaram desde o Kremlin até as críticas diretas ao governo ucraniano. Enquanto isso, Kiev classificou a recente viagem de Zelensky à China como um fracasso retumbante, questionando por que líderes globais evitaram mencionar a guerra na Ucrânia em documentos oficiais. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, parece falar demais, gerando polêmica dentro da União Europeia, especialmente após o ministro da Defesa alemão oferecer conselhos públicos à sua gestão. As tensões entre o bloco europeu e a Rússia atingem novos patamares, com a OTAN monitorando de perto navios e trens russos, incluindo aqueles que seguem para Kaliningrado. Mas o que mais chama atenção é a nova estratégia de vigilância adotada pelos serviços de inteligência russos. Migrantes de países da Ásia Central e até da própria Ucrânia terão seus smartphones transformados em verdadeiros dispositivos de rastreamento ao entrarem em território russo. Detalhes dessas regras revelam um controle sem precedentes sobre a mobilidade de estrangeiros. Dentro da Rússia, o debate também esquenta. Autoridades sugerem até mesmo restringir aplicativos de relacionamento, argumentando que os cidadãos deveriam buscar parceiros sérios, em vez de se envolverem com pessoas interessadas apenas em benefícios financeiros. Enquanto isso, o mundo acompanha o desfecho do caso do assassinato do ex-comandante da Legião Estrangeira Ucraniana, conhecido como César, executado a tiros na Bielorrússia. Entre os que foram prestar homenagens, muitos usavam máscaras, demonstrando o clima de medo e incerteza. Paralelamente surgem novas informações sobre os suspeitos detidos. Um veículo de imprensa ucraniano revelou que o atirador teria ligações com a Áustria e teria aceitado realizar o crime em troca de benefícios pessoais. Fontes confiáveis indicam que o suspeito, o morador de Lviv, perdeu o filho há um ano, e agentes russos teriam prometido devolver o corpo em troca do assassinato de uma figura pública ucraniana. Ele escolheu César por conhecer sua rotina e local de residência. O homem colabora com as investigações, admitindo ter se livrado das roupas usadas no crime, do celular e da arma, jogando parte dos itens em um lago. Curiosamente, o planejamento do atentado teria ocorrido em 23 de agosto, data em que se comemora o Dia da Bandeira da Ucrânia, mas imprevistos adiaram a execução em uma semana. Enquanto isso, a mídia estatal russa, como a agência TASS, nega qualquer envolvimento do Kremlin, sugerindo que Moscou não teria interesse em eliminar César, mas sim em usá-lo como bode expiatório em um futuro julgamento contra supostos nazistas ucranianos. Do outro lado do Báltico, a Alemanha acusa a Rússia de monitorar de perto seus exercícios militares na região. Berlim afirma que forças russas acompanham atentamente as manobras navais da OTAN, que incluem a participação da Suécia e da Finlândia, recém-aderidas à aliança. Os alemães deixam claro que estão preparados para possíveis encontros com navios russos ou embarcações do chamado fluxo sombra. Para eles, a presença russa é até bem-vinda, pois permite que Moscou avalie a capacidade operacional da OTAN e entenda com quem está lidando. A mensagem é clara: o objetivo dos exercícios é integrar os novos membros nórdicos e transformar o Mar Báltico em um lago interno da aliança. Enquanto isso, a União Europeia não fica para trás. Von der Leyen confirmou investimentos de centenas de milhões de euros para reforçar o flanco oriental da OTAN, incluindo sistemas de vigilância para monitorar trens russos que cruzam o território europeu rumo a Kaliningrado. Ela destacou programas como o EAS, com orçamento de 350 milhões de euros, focados em gestão de fronteiras e políticas de vistos. Apesar das declarações alarmistas, o inspetor-geral das Forças Armadas Alemãs, Carsten Breuer, minimizou as ameaças russas, afirmando não ver sinais de um ataque iminente contra países da OTAN. Enquanto isso, na Bielorrússia, os exercícios militares conjuntos Zapad 2025 foram apresentados por Lukashenko como uma medida para evitar acusações de que Minsk e Moscou estariam planejando agressões contra o leste europeu. Na Ásia, o cenário não é menos complexo. A cúpula dos BRICS reforçou a ideia de um mundo multipolar, com Xi Jinping defendendo maior integração econômica e uma alternativa clara à hegemonia dos Estados Unidos e às políticas de Donald Trump. Apesar das divergências internas, o grupo se une na insatisfação com as sanções ocidentais e a influência americana. A imprensa ocidental, porém, interpretou a participação de Putin como uma tentativa de justificar a guerra na Ucrânia e demonstrar força diante de seus aliados.
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, foi ainda mais contundente, acusando o Ocidente de tentar sufocar concorrentes que já superam suas capacidades. Segundo ele, as potências ocidentais recorrem a chantagens, pressões e sanções, abandonando métodos de competição leal. A delegação russa admitiu que o tema Ucrânia foi discutido nos bastidores, embora os líderes do BRICS tenham evitado abordá-lo publicamente. Putin, no entanto, não deixou de mencionar o conflito, sugerindo que Ankara e Istambul ainda poderiam servir como locais para negociações futuras. O presidente russo também reiterou sua narrativa de que a Rússia nunca iniciou uma guerra, atribuindo a crise atual ao golpe de Estado na Ucrânia, apoiado pelo Ocidente, e às tentativas de Kiev de reprimir regiões que se opuseram à mudança de governo. Em resposta, o gabinete presidencial ucraniano afirmou que Putin não tem intenções reais de encerrar o conflito, e que suas declarações são apenas mais uma estratégia para ganhar tempo, uma promessa vazia, uma ilusão cuidadosamente construída para confundir e adiar. O assessor da presidência ucraniana, Mikhailo Podolyak, não poupou palavras ao desmascarar a narrativa de Putin sobre o suposto golpe de Estado. Para o Kremlin, a Ucrânia nunca foi um Estado soberano, mas sim um território usurpado por forças externas, um fantasma, que só existe enquanto não for reconquistado. Enquanto Putin não controlar Kiev, a guerra não terá fim, e qualquer sinal de disposição para negociar não passa de teatro político sem substância ou compromisso real. Enquanto isso, o presidente Zelensky reforça o que já deveria ser óbvio: sem pressão concreta sobre Moscou, a Rússia jamais recuará. E o que significa pressão? Não são apenas palavras ou sanções simbólicas. É a entrega imediata de sistemas de defesa aérea de longo alcance, é o envio de caças F-16 operacionais, é a Europa finalmente assumindo seu papel, não como espectadora, mas como protagonista. A Aliança Ocidental precisa agir com a urgência que a situação exige, antes que seja tarde demais. A aparição repentina de Viktor Yanukovych, o ex-presidente ucraniano que fugiu do país durante a Revolução da Dignidade, não foi mera coincidência. Após 3 anos de silêncio, ele ressurgiu para endossar a versão de Putin, afirmando que o Maidan foi um golpe, e que sempre se opôs à adesão da Ucrânia à OTAN. Mas a pergunta que não quer calar é: por que agora? Por que o Kremlin decidiu ressuscitar Yanukovych justamente quando a narrativa russa sobre a guerra começa a desmoronar? A resposta pode estar na necessidade desesperada de Moscou de legitimar sua invasão, mesmo que para isso precise recorrer a figuras desacreditadas e rejeitadas pelo próprio povo ucraniano. Enquanto isso, no cenário global, a geopolítica segue seu curso implacável. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não perdeu a oportunidade de criticar a Índia, acusando o país de manter tarifas abusivas contra empresas americanas e de ser um dos maiores compradores de petróleo e armas russas. Eles agora querem reduzir as tarifas a zero, mas já é tarde demais, disparou Trump em suas redes sociais. A mensagem é clara: a neutralidade tem um preço, e quem não escolhe um lado acaba pagando caro. A cúpula do G20 em Nova Delhi expôs, mais uma vez, o isolamento da Rússia. A ausência de qualquer menção à guerra na Ucrânia na declaração final do encontro foi um golpe diplomático para o Kremlin, que falhou em sua tentativa de dividir o mundo entre aqueles que entendem suas razões e aqueles que supostamente não compreendem. Moscou queria impor sua versão dos fatos, mas o que conseguiu foi apenas mais uma prova de que sua influência está em declínio, mesmo entre países que até então evitavam condenar abertamente a invasão. E os eventos não param por aí. Em setembro, a China sediará um grandioso desfile militar, e entre os convidados de honra estará o primeiro-ministro eslovaco Robert Fico, que já anunciou que se encontrará com Putin antes de seguir para Kiev para uma reunião com Zelensky. A diplomacia europeia vive um momento de tensão, com líderes como a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sendo criticados por prometer garantias de segurança à Ucrânia antes mesmo de qualquer negociação formal. O ministro da Defesa alemão Boris Pistorius foi direto: não é o momento para especulações públicas sobre temas sensíveis. Isso só prejudica o processo. Enquanto a política internacional se desenrola no fronte, a guerra não dá trégua. As forças russas avançaram sobre Konchevacha, na região de Donetsk, consolidando posições na fronteira com Dnipropetrovsk. Analistas apontam que em apenas 10 dias, o mapa do conflito na região mudou drasticamente, com a Rússia intensificando seus ataques. No entanto, nem tudo são vitórias para Moscou. Tropas ucranianas retomaram o controle de Novoekonomini, hasteando a bandeira azul e amarela sobre as ruínas do que já foi um próspero município. O Estado-Maior ucraniano confirmou a operação,
enquanto o Ministério da Defesa russo, em uma tentativa de minimizar a derrota, alegou que o local estava sob seu controle desde julho, uma afirmação que soa cada vez mais como desespero. Mas Putin não esconde suas ambições. Durante um discurso recente, o chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimo, apareceu ao fundo de um mapa que não deixava dúvidas. A Rússia não parará em Donetsk ou Luz. O objetivo declarado é libertar todas as regiões que, segundo a Constituição russa, agora fazem parte do país, incluindo Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv e, claro, Odessa. Precisamos de uma zona de segurança para nosso flanco no Mar Negro, justificou um deputado da Duma, deixando claro que o apetite expansionista de Moscou não tem limites. Enquanto isso, dentro da Rússia, o controle sobre a população, e especialmente sobre os estrangeiros, se torna cada vez mais sufocante. Desde 1º de setembro, um novo aplicativo chamado Amina obriga migrantes de países como Uzbequistão, Tadiquistão, Quirguistão, Armênia, Cazaquistão, Geórgia, Azerbaijão, Moldávia e Ucrânia a registrar seus movimentos em tempo real. O que era vendido como uma ferramenta de conveniência para o controle migratório se revelou um sistema de vigilância em massa. O app rastreia a localização dos usuários 24 horas por dia, e se o sinal desaparecer por 3 dias, o migrante é automaticamente removido do registro, podendo ser incluído em listas de pessoas de interesse do Ministério do Interior. Moscou transformou o smartphone de cada trabalhador estrangeiro em uma tornozeleira eletrônica, monitorando seus passos como se fossem criminosos. E como se não bastasse, o Kremlin agora mira até mesmo nos sites de relacionamento. Um projeto de lei proposto pelo chefe do Projeto Federal de Combate à Corrupção sugere bloquear plataformas de namoro online, sob a justificativa de proteger a moral pública. A medida, que soa absurda à primeira vista, revela uma estratégia mais ampla: controlar não apenas os corpos, mas também as mentes dos cidadãos, eliminando qualquer espaço de liberdade, mesmo que virtual. Afinal, em um regime que teme até mesmo o amor espontâneo, o que sobra para a dissidência? Eis o que está em jogo. Não se trata apenas de proibir encontros virtuais, mas de ditar como o afeto deve ser vivido, ou melhor, como não deve. Vitaly Borodin, porta-voz dessa cruzada moral, não hesita em comparar plataformas de relacionamento a fábricas de degradação, como se o amor pudesse ser produzido em série ou regulado por decretos. Sua indignação é seletiva. Ele lamenta que os jovens desaprenderam a cortejar, mas ignora que o verdadeiro problema não é a falta de flores ou jantares românticos, e sim a tentativa de substituir a espontaneidade humana por um manual de conduta aprovado pelo Estado. O exemplo que ele cita, um homem de 30 anos que prefere pagar por companhia a investir em um relacionamento, não é um sintoma da decadência dos apps, mas da lógica perversa que ele mesmo ajuda a perpetuar. Quando se criminaliza a liberdade de escolha, quando se demoniza qualquer forma de conexão que escape ao controle, o resultado não é a restauração dos valores tradicionais, mas a mercantilização do afeto. Afinal, se o Estado decide quem pode